Agora são 10 horas e 5 minutos. Nós estamos em rede com a CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. E nós vamos conversar agora com Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, foi líder, personificou a Lava Jato e se transformou numa personalidade nacional. Agora, candidato a presidente da República, e é com ele que eu converso agora. E lançando um livro, né? Inclusive, o lançamento do livro é o livro Contra o Sistema de Corrupção. Sérgio Moro, bom dia. Você ouviu o microfone? Pode ligar o microfone para mim, Sérgio? Sim. Esse é o erro comum que 99% das pessoas fazem, né? Então, peço desculpas. Mas, Gilson, um grande prazer estar falando com a rede CBN do Paraná. Sou de Maringá, né? Então, primeiro, para mim, é um grande prazer poder falar aqui para o público paranaense em geral e para Maringá. Vejo aqui que também estamos com a rede Cascavel. Eu morei em Cascavel durante a minha carreira como juiz. Depois tem aqui também, vejo a Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, os meus pais nasceram em Ponta Grossa. Embora eu tenha nascido em Maringá, eu tenho essa vinculação forte, né, com Ponta Grossa. Passava muito períodos das minhas férias lá visitando meus parentes. E vejo aqui também o Vale do Iguaçu. Quando era ministro da Justiça, visitei várias vezes Foz do Iguaçu, que é uma cidade estratégica para o país, né, um polo econômico importante. Então, para mim, é só alegria aqui poder ter essa oportunidade de falar com vocês e falar também com o público paranaense. O que veio a escrever o livro, vou falar um pouco sobre o livro, Contra o Sistema de Corrupção, em que no livro o senhor trata na primeira parte sobre a sua experiência no Judiciário, a Operação Lava Jato, e na segunda parte a experiência no Ministério. Duas experiências que fizeram do senhor um personagem nacional. Por que do livro? Bem, deixa eu até fazer uma propaganda aqui, o livro, estou com ele aqui, ó, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção. Estou lançando o livro até em Curitiba, no dia 2, no Teatro Positivo, agora 2 de dezembro. Quero aproveitar para convidar todos os paranaenses para estar ali no evento. Nós vamos fazer num formato de entrevista e depois assinar livros e apresentar livros autografados lá para as pessoas que comparecerem. Desde que eu saí do governo, Gilson, fui cobrado por muitas pessoas, você tem que contar a sua experiência, tanto na Operação Lava Jato, como no Ministério da Justiça. Esse livro não é uma autobiografia. A autobiografia, eu entendo que é algo que tem que ser escrito já mais para frente, né, quando a carreira pública se encerra, ou mesmo a carreira privada, e quando a gente vai se acomodar um pouquinho. Mas eu entendi que era necessário escrever, né, contar a história, porque tem havido muita distorção a respeito dos fatos que aconteceram, e era importante colocar, eu não vou dizer minha versão, no fundo é a verdade, são os fatos, né, e os fatos são incontestáveis a respeito do que aconteceu no passado. A Operação Lava Jato foi a maior investigação sobre corrupção na história do Brasil, né, revelou que a Petrobras estava sendo roubada dia após dia, tanto por gente dentro da Petrobras, como também por políticos e por partidos políticos, e nós conseguimos, não vou dizer nós, eu era parte disso, mas institucionalmente o Brasil e a população brasileira que deu um grande suporte, nós conseguimos quebrar essa impunidade da grande corrupção, que diziam que era impossível, mas nós conseguimos. Depois, o meu período no Ministério da Justiça, eu fui lá, presidente eleito em 2018, grandes esperanças para o país. Tinha ceticismo em relação a ele, era uma pessoa já um pouco controversa, mas tinha uma chance de dar certo. Eu recebi um convite do presidente, e bem, como é que eu não vou acolher um convite que me dá a possibilidade de melhorar a vida das pessoas dentro do governo? Fui no governo por boa fé, fiz aquilo que eu me propunha fazer, nós conseguimos combater o crime organizado, reduzir a criminalidade significativamente, mas o meu plano principal, que era consolidar os avanços contra a corrupção, eu não tive apoio do presidente da República, não tive apoio do Planalto. Aí chegou um momento que teve uma interferência no Ministério da Justiça, com a qual eu não podia concordar,
porque era contra o compromisso que eu tinha assumido com o povo brasileiro, e eu resolvi sair, precisei sair. Não estava lá por cargo, por prestígio, eu estava lá por um projeto. E acho que essa história precisa ser contada, sabe? Que as pessoas saibam exatamente o que aconteceu durante esse período. Agora, da história que o senhor conta e das coisas como aconteceram e da maneira como elas repercutiram para a sua candidatura, tem uma série de poréns e controvérsias que levou o senhor, inclusive, a ser candidato à presidência da República. Vamos começar pela Lava Jato. Durante a Operação Lava Jato, a oposição dizia que o senhor fundou uma república em Curitiba, né? E que, de certa forma, o senhor estava fazendo uma justiça à parte. Agora o presidente Lula conseguiu habeas corpus, inclusive pelo próprio judiciário, e o senhor teve, inclusive, que responder ao judiciário por essa situação de ter, para o judiciário, ter sido parcial em relação ao ex-presidente Lula. O senhor vai enfrentar ele na campanha. Preparado para isso? Gilson, eu nunca tive nenhum problema pessoal com o presidente. Tá? Eu tinha um problema pessoal com a corrupção que estava ali instalada na Petrobras e também em outros ramos do governo. E as pessoas sabem a verdade do que aconteceu. A verdade não é uma verdade que precisa vir através de tribunais, uma verdade que precisa vir através de órgãos oficiais. A verdade é que a Petrobras estava sendo saqueada, né, roubada. E isso é inegável. A Petrobras reconheceu em 2015 que ela teria perdido diretamente com suborno, propina, pago lá aos diretores ou a partidos políticos, 6 bilhões de reais. Né? Criminosos, pela primeira vez na história desse país, confessaram, né, os seus crimes e devolveram dinheiro. Né? Teve um gerente da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares que ele tinha lá na Suíça. E depois nós fomos vendo lá vários políticos que tinham recebido dinheiro na Suíça ou tinham recebido aí pagamentos ou favores de empreiteiras. Ou seja, os fatos são inegáveis, as pessoas sabem da corrupção que aconteceu na Petrobras. E mesmo antes, vamos lembrar aqui o Supremo Tribunal Federal, que julgou lá o caso do Mensalão. O que o Supremo Tribunal Federal falou? Um esquema de corrupção de deputados que visava o quê? Dar apoio político ao governo do Partido dos Trabalhadores. Os modelos de corrupção que existiram durante o governo do Partido dos Trabalhadores são inegáveis, estão provados. Não é só a palavra de pessoas, testemunhas, são também documentos. Então as pessoas sabem o que aconteceu. E as pessoas sabem quem lutou contra a corrupção. Quem se encontra em cada lado dessa linha divisória. Quem defende a corrupção e quem lutou contra a corrupção. E veja, com tudo isso que aconteceu, e muitas vezes se diz lá, mas você precisa ter corrupção, porque senão você não consegue governar. Qual que foi o final do governo do PT? Recessão, em 2014 e 2016. As pessoas perdendo emprego, as pessoas tendo dificuldades. Foi a maior recessão da história do país. Ou seja, tudo isso para nada. O que eu acredito, e o livro, vou deixar claro também, Gilson, não tem nada a ver com a colocação do meu nome à disposição para as eleições do próximo ano. O livro pretende aí ser um relato da história, dos fatos que aconteceram. Nós precisamos recuperar a verdade. E as pessoas sabem da verdade. A verdade está dentro das pessoas. Elas precisam ser lembradas. Não tenho nenhum problema em ano que vem ter que discutir isso com o ex-presidente Lula. Posso discutir também minha passagem no governo com o atual presidente, porque eu sei o que eu fiz e eu não nego o que eu fiz, mas o que eu fiz foi sempre, isso eu coloco muito claramente no livro, sempre tentei fazer a coisa certa. E na maior parte das vezes, talvez todas, né, vou falar aqui também com humildade, mas na maioria das vezes eu consegui acertar. Só não consegui ir mais adiante porque não tive o apoio, no caso, durante o Ministério, do presidente da República. Agora, tem uma coisa importante nessa segunda parte do livro que o senhor fala exatamente da experiência no Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que o casamento do senhor com, usar o termo aí, o casamento, da relação do senhor com o Jair Bolsonaro durou pouco tempo.
a expectativa era de que dois personagens que tinham como principal discurso combate à corrupção, não fazer a velha política, e aí teve as questões que envolviam a Polícia Federal, a direção da Polícia Federal, e o presidente Jair Bolsonaro, quando o senhor saiu do governo, disse que o senhor foi uma decepção. No que o presidente lhe decepcionou? E quando ele acusa que o senhor teria barganhado, por exemplo, a permanência, a aceitar até a mudança na Polícia Federal, em troca de uma indicação do STF. Até onde isso tem de verdade? Qual foi a maior decepção que o senhor teve em relação ao presidente? Gilson, como todos os brasileiros, em 2018, eu acreditei numa promessa. Mais de 50 milhões de brasileiros votaram no presidente. Escolheram. Para muitos não era a escolha preferencial. Fizeram por um segundo turno. Você tinha lá o Partido dos Trabalhadores, que não reconhecia os casos de corrupção que ocorreram durante o governo deles, e as pessoas simplesmente não tinham como acreditar naquela proposta. Então apostaram no presidente, um pouco controvertido, mas tinha esperança. Da mesma forma, quando eu aceitei, eu entendi, tem uma chance de dar certo, e eu seria irresponsável se eu não recusasse aquele convite e não tentasse contribuir para o país. E fui progressivamente me decepcionando, percebendo, o presidente não apoia a pauta anticorrupção. E assim é muito fácil de perceber. Eu tenho um grande respeito pela Polícia Federal, tenho vários amigos na Polícia Federal, agentes, delegados, peritos, servidores, tenho um grande respeito pela instituição. Mas, Gilson, dá para perguntar para quem está nos ouvindo, a Polícia Federal, hoje, é a mesma Polícia Federal da época da Lava Jato? Onde estão as investigações? Onde estão as prisões por casos de corrupção? Onde está esse trabalho que nós vimos e nós tivemos orgulho durante a Operação Lava Jato? Durante o meu governo, eu apresentei projeto de lei rigoroso para a gente conseguir melhorar a nossa justiça criminal, para a gente proteger as pessoas. No que eu podia fazer na parte executiva, eu fiz. Nós, por exemplo, combatemos o crime organizado como nunca se combateu nesse país. Vamos aqui citar o caso da transferência das lideranças do PCC para presídios federais e o isolamento delas, além de várias outras ações. Investimos em mecanismos de investigação modernos. Tivemos aquele caso resolvido da menina Raquel Onofre, em Curitiba, um assassinato hediondo que acabou sendo resolvido porque nós investimos em tecnologia no Banco Nacional de Perfis Genéticos para resolver esse tipo de crime que incomoda, que afronta o senso de justiça das pessoas. Mas na parte do avanço no combate à corrupção, eu não tive o apoio do Planalto. Isso está muito descrito em detalhes no livro. Quando o Planalto o presidente resolveu interferir na Polícia Federal, e para mim esse é um valor fundamental, a autonomia da Polícia Federal. Polícia é polícia, política é política. As coisas ficam afastadas. Então eu não usava politicamente a Polícia Federal. E eu não poderia deixar que alguém quisesse fazer isso. O policial tem que trabalhar com autonomia, com independência. Quer agrade o político X ou não. O político que resolva lá os seus problemas e ande na linha. Quando há essa interferência, era o último momento, era o último motivo que me prendia no governo, proteger a Polícia Federal e assim proteger as pessoas, proteger a população brasileira de uma utilização indevida da Polícia Federal. Quando o presidente passa por cima de mim, eu saio. Por que eu vou ficar lá? Pelo cargo? Para dizer que eu sou ministro? Não, eu tenho um compromisso com os meus princípios, com os meus valores e com a população brasileira, que compartilha esses mesmos princípios. O que as pessoas querem? Querem lideranças honestas, transparentes, que falem francamente, que as pessoas possam olhar para Brasília e se sentir seguras, que as decisões vão ser tomadas de maneira adequada, que pelo menos o presidente tenha a intenção de fazer a coisa certa. Agora, uma questão importante aí. Nós tivemos, o senhor falava muito isso, e o senhor dizia que a corrupção no Brasil, ela era endêmica, de que a corrupção estava no Brasil
e muitos colocam isso, né, desde a formação do país. Mas vamos lá, nós tivemos uma pandemia e o presidente foi um negacionista para muitos, inclusive para os ministros da saúde, que ficaram muito pouco tempo no governo. Tá? Mandetta, Tait, não suportaram algumas situações que o presidente colocou no Ministério da Saúde. Por que eles tiveram um pavio mais curto e o do senhor foi um pouco mais longo, aguentou mais tempo no governo? Veja, eu fiquei no governo 1 ano e 4 meses. Eu tinha um projeto que eu apresentei, projeto de lei anticrime. Esse projeto eu apresentei em fevereiro, tá? Logo no início. E eu fiquei até que o projeto fosse votado, em dezembro de 2019. O projeto tem coisas muito boas, mas infelizmente a Câmara dos Deputados tinha inserido lá algumas coisas que prejudicavam. E eu precisava defender o veto junto ao presidente dessas mudanças negativas. Pedi ao presidente que vetasse, o presidente me ignorou. Tá? Ali foi um momento que para mim já era mais uma razão de desilusão. Mas a partir daquele momento, o presidente já tinha me dito que ele queria interferir na Polícia Federal. Queria lá trocar o diretor. Por os motivos que ele queria, bem, são coisas que nós temos que perguntar para ele e até hoje ele não respondeu de maneira clara. Eu tenho falado de maneira clara para todo mundo por que eu saí. A partir dali, Gilson, eu entendi, olha, meu dever é permanecer dentro do governo para buscar continuando a fazer coisas boas que podem ser feitas paralelamente, mas também para proteger a Polícia Federal. Quando o presidente toma a decisão de interferir, troca o diretor sem o meu consentimento, eu saio. Então, o meu timing ali, meu tempo, é muito fácil de explicar. Na pandemia, durante a pandemia, eu sempre defendi ali, estava indo no começo, junto ao ministro Mandetta, a posição de precaução. Olha, nós temos que cuidar, porque a gente não sabe o que pode acontecer. O vírus era desconhecido. E, veja, nós tivemos mais 600 mil vítimas. Então, eu dizia lá internamente no governo, e mesmo para o presidente, vamos pensar no pior cenário possível. No pior cenário possível, você tem que tomar medidas de proteção da população. Então, eu sempre defendi essa posição. Os ministros saíram ali da saúde mais cedo, né? O Mandetta saiu uma semana antes de mim, porque aquele foi o momento do choque deles com o presidente. O choque deles foi a questão da pandemia. Tá? O meu choque, ele foi num crescente, até resultar nessa mudança do diretor da Polícia Federal. E aí vem um ponto também, Gilson, que eu quero colocar, né? Hoje nós temos aqui uma situação em que surgiu uma nova variante do vírus, que está sendo identificada no mundo inteiro. Tá? A gente não sabe quais vão ser as repercussões dessa nova variante, se ela é resistente ou não a vacinas que as pessoas já tomaram. Nesse cenário, nós temos que tomar medidas de precaução. E como você faz medidas de precaução? Você pensa no pior cenário possível. Se vir essa variante se espalhar e aumentar as vítimas e levar novamente ao fechamento da economia, vai ser muito ruim. Então, eu tenho falado, já falei publicamente mais de uma vez, vamos começar a exigir dos estrangeiros que ingressam no Brasil, não só o teste, para ver se estão sem o vírus, mas também a vacina, a comprovação da vacina. E o governo não tem feito isso. Né? O governo está colocando novamente em risco vidas brasileiras. Eu espero que essa variante não tenha maiores consequências. Tá? Essa é a expectativa de todos. Mas o líder tem que ser cauteloso e pensar no pior cenário possível. Então, independentemente de questão de eleições ano que vem, eu acho que nós temos que rogar ao governo federal que exija dos estrangeiros o comprovante de vacinação. Quando o brasileiro vai para o exterior hoje, qualquer um vai viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para outros países, estão exigindo o comprovante de vacinação. Então, por que não fazer o mesmo? Né? Por que essa birra com vacina? Por que o presidente não toma vacina até hoje? Tem medo? O que é o problema dele? Ou seja, tem que ter lideranças responsáveis. Agora tem uma questão que eu queria tocar no assunto, a gente está indo na parte final da nossa conversa, e eu não queria deixar de falar disso. A gente tem uma economia
que está vivendo hoje um momento de tensão. A gente não consegue decolar com a economia, agora com a possibilidade dessa nova variante, talvez as coisas fiquem mais complicadas. Mas tem o auxílio emergencial que foi colocado pelo governo, que de certa forma os brasileiros estão ansiosos por isso. Por outro lado, a elevação de teto de gastos, a gente não sabe o quanto se vai gastar e os precatórios quem é que vai pagar, porque o governo vai suspender o pagamento de dívidas que ele tem, já perdida na justiça. E tem um outro dado que eu queria acrescentar, e aí vou reunir isso tudo numa pergunta. O senhor é um candidato que se coloca como, né, diante do que a gente está vendo hoje, o que a gente chama de uma terceira via. O senhor tem uma candidatura muito bem sucedida como personagem em algumas regiões mais pontuais. No sul do Brasil, por exemplo, Paraná principalmente, o senhor foi inclusive, teve o nosso senador Álvaro Dias que o convidou ao Podemos, o senhor entra no partido, muito fortalecido em um determinado tipo de espaço político. Mas para ser um presidente, tem que conquistar o país todo. Um país muito diverso, muito diferente. Onde, por exemplo, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula têm respaldos políticos em algumas regiões, como o Nordeste. Pergunta é objetivamente essa. Sua posição em relação à economia brasileira, com gastos com auxílio emergencial, elevação de tetos de gastos, e como conquistar um país como o Brasil com a imagem que o senhor tem de um homem anticorrupção, de um país que passa fome? Nós sabemos das prioridades atuais da população brasileira. As pessoas estão decepcionadas com a situação econômica atual. Sempre que você vai no posto de gasolina, encher o tanque, ou você vai no supermercado, você vê que o seu dinheiro não consegue comprar o que comprava 6 meses atrás, 1 mês atrás. A inflação está crescente. A gente achou que tinha controlado esse problema da inflação lá com o Plano Real. E hoje a gente vê um governo que, infelizmente, tem descuidado disso. E isso acaba gerando sofrimento nas pessoas, dificuldades. Nós temos visto também um aumento da pobreza. Nós estamos apresentando um projeto, Gilson, que é consistente. Claro que combater a corrupção faz parte dele. Tá? Isso é importante porque sobra daí dinheiro para a escola, para o hospital, para a segurança pública. Evita esses desvios. Mas nós temos vários outros objetivos aí a serem alcançados e a ideia principal é melhorar a vida das pessoas. O que tem que ser feito? Primeiro, nós temos que controlar a inflação. Controlar a inflação, hoje o governo, como ele não tem mais credibilidade, o que ele está fazendo? Está simplesmente aumentando os juros. O Banco Central vem aumentando os juros. Por quê? O Brasil perdeu credibilidade e é o remédio que se encontra para controlar a inflação. O grande problema dos juros, quando ele aumenta, tudo bem, ele diminui a inflação, mas ele vai desestimular o crescimento econômico. Isso, não vamos falar economês, isso significa menos emprego, isso significa menos renda. Eu ouvi a rádio agora, a CBN, antes da nossa entrevista, e já dizia, olha, o emprego está parado. Nós estamos saindo de uma pandemia, o emprego devia estar indo lá para cima, né? Devia estar voltando à situação normal, deveria estar aumentando, mas hoje nós temos praticamente 13% da população em idade ativa desempregada. Isso gera dificuldade para as pessoas. Então, a prioridade é estabilizar a economia para diminuir a inflação, retomar o crescimento, o que significa retomar o emprego e a renda das pessoas. Do outro lado, embora eu seja um liberal na economia, eu acredito na iniciativa privada, e a gente tem as nossas indústrias, a gente tem a nossa agricultura, seja os pequenos agricultores, sejam os grandes agricultores, né, com uma dinâmica muito importante, com uma pujança enorme, mas nós temos que ter também políticas sociais consistentes, educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública, que permita que as pessoas saiam às ruas sem ter medo de ser assaltado. Isso aí é fundamental. E nós precisamos ter uma política séria de erradicação da pobreza. Para isso, programas de transferência de renda, Bolsa Família, como tinha antes também o Bolsa Escola, e agora o Auxílio Brasil, são importantes. Nós defendemos a expansão e o aumento deles. Agora, precisa mais do que isso para tirar as pessoas da pobreza. Nós estamos conversando com muitos especialistas em várias áreas, tá? Isso nós temos feito semanalmente, várias vezes, para a gente aprender e também ir construindo o nosso programa. E vários dizem, olha,
você precisa mais do que programa de transferência de renda, você precisa ter uma forma de fazer com que as pessoas escapem da armadilha da pobreza. Às vezes é um emprego, às vezes é um tratamento de saúde, às vezes tem toda uma comunidade condenada à pobreza porque tem um fator ali naquela região que impede que ela se desenvolva. Ou seja, a gente tem que ter uma abordagem mais detalhada, olhar as pessoas, cuidar das pessoas. Então, quando fala assim, o Moro só fala sobre corrupção. Não, errado. Agora, nós não vamos abdicar a luta contra a corrupção, como fazem os outros. Nós não vamos, isso está no meu DNA, esse é um compromisso, né, que está no fundo da minha alma. Mas eu sei que a gente vai fazer muito mais coisa do que isso. E por isso que a gente está fazendo esse projeto, e por isso que a gente vai correr o país apresentando esse projeto para as pessoas. Sérgio Moro, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Agradeço demais a oportunidade de falar com o senhor. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez mandar um abraço a todos em Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e também da região do Vale do Iguaçu, né, aos radialistas aí da Rede CBN. Para mim é uma grande satisfação falar com vocês e para esse público. E mais uma vez, apenas, né, lembrar para aqueles que estejam interessados e estejam aí com motivação, inclusive para viajar, do lançamento do meu livro no dia 2 de dezembro, lá em Curitiba, no Teatro Positivo. Muito obrigado, Gilson. Conversei com o pré-candidato Sérgio Moro. Conversamos sobre o lançamento do livro. Ele está lançando um livro, inclusive, em Curitiba, acabo de falar isso, sobre contra o sistema de corrupção. E falamos também sobre questões que envolvem a possibilidade da sua candidatura à presidência da República em rede com a rede